Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos comentar a preparação dos clubes mineiros para a temporada 2013. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira e Guilherme Guimarães. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido? Muito boa tarde também para você, para todos os internautas, também para o nosso amigo Guilherme Guimarães. Vamos aí comentar sobre a movimentação do futebol mineiro e também dar uma passadinha em outros esportes aí que estão chamando a atenção aí no Brasil. Com você, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo, um abraço aí para todo internauta ligado em mais um Esporte.com. Estamos aí de volta para comentar sobre o futebol, sobre a NFL, que o Josias tanto gosta, né? E outros assuntos aí. NFL? NFL. Tá bonito ainda, foi bonito ultimamente. Tá, já tá gastando aqui. Bom, então você, internauta, você pode interagir conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, enviar sua pergunta ou também participar via Twitter, @super_FC. Vocês querem começar falando de quê? Cruzeiro ou Atlético? Vamos começar falando então do Atlético. Vamos falar do Galo. Que começou com um jogo treino sexta-feira, né? O jogo treino sexta-feira aconteceu, né? O Atlético passou pelo Vila Nova até com tranquilidade, né? O Jô fez gol, gente, por incrível que pareça. Bernard fez gol. O Bernard fez gol também. O Tchô Tchô fez gol, até o Tchô fez gol. Um gol bonito de falta com uma falhazinha ali do Vitor de leve, né, gente? Mas é início de temporada, né? A gente tá vendo que o Atlético também tá querendo, apesar das contratações terem sido, a gente já comentou aqui semana passada, pontuais, o Atlético mostra que tem um time forte para brigar por qualquer título que vai disputar, né, Guilherme? O Atlético fez aí contratações pontuais, a gente já veio falando em relação a essas contratações no Esporte.com ao longo desse ano de 2013, que começou há pouco tempo. Contratou o Araújo, né, que foi contestado pelo torcedor, mas o Cuca fez o pedido para que esse jogador fosse contratado e está faltando a cereja do bolo, que é aquela novela interminável. Né, se vai vir o Tardelli, se não vai vir, tem gente lá no Catar tentando a liberação, o próprio jogador falou que até o fim dessa semana espera ter um desfecho feliz na história e a gente fica aqui esperando, porque até a mãe do Tardelli falou que o filho dela estaria desembarcando no Brasil, mas até agora nada. Nossa, é até difícil definir qual notícia que é mais chata, né? Qual novela que é mais chata, né? Se foi a saída do Montijo ou se é a chegada do Tardelli. Eu já tô sem saber qual que é mais chata. O que você acha, Josias? É uma situação muito complicada, né? Uma negociação que envolve muitas coisas, inclusive como o próprio presidente Alexandre Calil citou na sexta-feira, que vai envolver parceiros que o Atlético está tentando, né? Já sabe desses parceiros, já tem um investimento, mas a situação lá no Catar é complicada, os cheques, né? Estão lá em cima do Tardelli, não querendo liberá-lo para voltar ao Brasil, contratando agora o Cissé, que é uma esperança para o torcedor atleticano de que o Tardelli vai sair, né? Porque com a chegada do Cissé... Mas nem jogam na mesma posição. Tem isso também. Essa questão do Tem a questão do estrangeiro, né? A questão do Cissé, eu acredito que a chegada do Cissé ao Algarafa não seja aquela questão que todo mundo diz, que chega o Cissé para liberação do Tardelli. Não, outros jogadores saíram, né? Outros jogadores saíram, o próprio Nenê foi contratado, o Alex. O detalhe é o seguinte, eu estava acompanhando no sábado as tuitadas do Algarafa, aquelas letrinhas em árabe, mais parece as minhoquinhas deitadas, que não dá pra entender nada. A única coisa que deu para entender da tuitada lá era o nome do Tardelli, que estava como se fosse uma hashtag. Aí eu fui traduzir primeiro do árabe para o português. Aí a tradução não ficou lá essas coisas usando o Google Tradutor. Depois eu traduzi para o inglês, que aí deu para entender melhor. Muita gente falando que o Tardelli estava treinando em separado lá. Concentrado nos treinamentos. Está concentrado nos treinamentos. O detalhe é que muita gente disse que ele estaria treinando em separado para resolver essas pendências. Não. Ele está concentrado com o time, treinando normalmente. E aí é o que gera mais especulação. É um erro lá de tradução mesmo, que é locked. Locked, né? Locked ele tem o sentido de... Foi a palavra ambígua que gerou toda essa interpretação. É diferente. Mas vocês acham mesmo que, primeiro, a pergunta que eu vou fazer para vocês é meio polêmica. Primeiro, o Tardelli é esse jogador todo? Segundo, o Atlético não precisaria de uma cereja do bolo um pouco mais requentada? Olha, o negócio é o seguinte, eu já até falei sobre isso
em outras oportunidades. Para mim, a cereja do bolo do Atlético é o Ronaldinho Gaúcho. Também já a cereja do bolo é o Ronaldinho Gaúcho. O Tardelli, às vezes, seria o Chantilly. Nossa, Deus. Né? Não, mas é verdade. Obviamente, com respeito ao jogador, mas fazendo logo essa analogia. Mas é isso mesmo. Estão falando em cereja do bolo. O Atlético já tem o Ronaldo Gaúcho, que é esse jogador importante para o time, que o Galo, a diretoria, conseguiu manter o jogador por mais um ano. E o Tardelli, gente, o negócio é que o Tardelli tem aquela imagem de 2009, artilheiros em clássicos. Só que nos últimos anos, o Tardelli jogou em mercados que não se jogam futebol como no Brasil. E o futebol é tratado de forma diferente. Não se treina na Rússia como se treina no Brasil. No Catar, pior ainda. Ele não conseguiu ser titular no Anzi Makala. Ele não conseguiu jogar lá na Rússia, né? Aí a diretoria do Anzi já tratou logo de contratar o Samuel Eto'o para vestir a camisa do Tardelli, né? Acho o Tardelli um grande atacante. Em 2009 fez um ótimo trabalho no Atlético. Em 2010 o rendimento dele caiu, tanto que ele dividiu o foco com o Obina, né? Todos se recordam. Mas, para a gente julgar se é o grande jogador, eu acredito que fizeram muito alarde pelo Tardelli. Ele é um bom jogador, mas não é isso tudo que muita gente transformou. Pode resolver o problema pela história dele no Atlético, pela né? história. Com certeza. Isso é mais pela história. De uma temporada, diga-se. Pela torcida também, que está aí fazendo... A torcida considera aí o Tardelli um ídolo maior, assim, recente da história do Atlético. Tanto é que, inclusive, nos tweets, né, nas postagens do Tardelli no Instagram e outras redes sociais, a paixão que o torcedor tem pelo Tardelli, a paixão que a torcida atleticana tem pelo Tardelli é uma coisa assim, fora do comum. Eu vi alguns comentários de torcedores falando que queriam colocar o nome do filho de Diego Tardelli, por conta da história, da pouca história que ele fez no clube também em 2009. Não, em 2009 foi fenomenal. Ele foi artilheiro do Brasil, fez 42 convocado gols. Também para a seleção. Convocado para a seleção. Ele mesmo reconhece isso, né? Foi o auge da carreira do Tardelli que levou ele a conseguir uma grande transferência para o futebol. Que ele saiu em 2010. Ele saiu no mês de 2010. Isso. Acabou o Campeonato Mineiro, ele saiu. Ele mal chegou a jogar o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Bom, mas aí tá essa novela chata pra caramba, a gente tem que aguardar mais os próximos capítulos. Eu acredito que essa semana, ou até um pouco da semana que vem, essa decisão já esteja tomada. É possível que semana que vem a gente volte a comentar sobre o Diego Tardelli aqui no esporte.com. Agora, falando do time do Atlético. O Atlético vai enfrentar o Cruzeiro na semana que vem. Tem um time preparado, tem um time melhor hoje que o do Cruzeiro. Tem um time taticamente armado. Josias, é favorito diante do Cruzeiro? Pelas poucas mudanças que o Atlético teve, né? Mudança mínima, né? Não teve só aquela posição do lado direito, que continua ali vaga. O Rosinei pode voltar essa semana aos treinamentos, né? Porque ele foi poupado por lesões musculares. O Araújo foi testado nessa função, inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar, assim, um pouco mais a fundo esse jogo, o treino do Atlético. O Araújo, ele fez funções interessantes nessa partida contra o Vila Nova. Primeiro ele começou no lado direito, e depois ele começou a trocar de posições ali com o Bernard, uma hora ele trocava com o Jô também, jogava centralizado. Então o Araújo pode ser essa opção, porque eu acredito que o Cuca, pelo treinamento de sexta-feira, pelo jogo treino, não ficou muito satisfeito com o Araújo dentro daquela função. Também acredito que não é aquele jogador velocista que o Atlético está procurando. Mas ele vai ficar satisfeito com o Araújo em qual posição, José? Porque o Araújo vai ser mais... o Araújo vai ser para compor o grupo mesmo. Não é o jogador que ele está querendo. Eu acredito que o Rosinei vai voltar a ser ali o jogador da ponta. Tá machucado. Tá machucado. Reclamou de dores musculares. Isso agora, né? se ele não tiver condições, vai com o Araújo mesmo. Né? E também tem a situação do Guilherme, que pode voltar, também está lesionado. Então, uma situação... É outro que vive parado, né? Inclusive, o Cuca chegou a citar que nesse jogo ele colocou, ora, o Araújo lá jogando como uma dupla mesmo de atacantes, mudando um pouco a característica do Atlético do ano passado. Araújo e Jô jogando juntos ali no ataque. E agora ele chegou a falar que nessa semana ele vai fazer um esquema com 3 zagueiros, colocando ali o Gilberto Silva mais como um líbero, para testar também essa possibilidade do Atlético
que ele vai usar mesmo o Campeonato Mineiro para testar vários esquemas aí do Atlético, mesmo ele falando que não conta como equipe B. Mas ele vai montar uma equipe B. Pode não ser uma B, uma B de fato, não igual o Atlético Paranaense. Igual o Atlético Paranaense vai fazer pro Campeonato Paranaense ou o Grêmio Inter Campeonato Gaúcho, mas ele vai entrar com o time misto o tempo todo, é claro. Ele só vai entrar com o time titular contra o Atlético porque ele precisa primeiro jogar contra o Cruzeiro, óbvio, para inaugurar o Mineirão, etc. E também para jogar a Taça Libertadores da América. Você acha que o Cuca vai escalar o Ronaldinho Gaúcho para jogar lá em Teófilo Otoni, no Nasri Mata, contra o América de Tchotchó? É claro que não. Não vai. É claro que não. Não vai. E ele faz bem não fazer isso. A prioridade é o campeonato, é a Taça Libertadores da América. A gente não precisa discutir isso aqui. E tem que fazer isso mesmo. Eu concordo. O problema é que para se fazer isso, eu acho que o Atlético poderia ter contratado peças melhores. Para mim, a contratação do Araújo ela ficou aquém do esperado, de toda essa expectativa que o presidente Alexandre Calil gerou no torcedor. Inclusive, no segundo tempo desse jogo treino, o meio-campo do Atlético foi formado ali por Moraes, Nicão, Serginho e Richarlison. E o Moraes fez um belo gol. O Moraes foi até bem, né? Foi até bem. O Moraes surpreendeu quem esteve presente lá na Cidade do Galo. Tem uma pergunta aqui do Frank de Brasília. Obrigado, Frank, pela sua participação. Bernard, Ronaldo e Tardelli com essa formação, vai ser o melhor ataque meio-campo do Brasil? Complicado, né? Aí tem que encaixar, tem que dar liga, o Tardelli realmente tem que vir, a gente não sabe qual que é a condição física e fisiológica do Tardelli. E detalhe, né? E olhar só o Atlético também não vale, a gente tem que olhar o Corinthians e o Fluminense, que na minha opinião, tem times superiores ao Atlético hoje. O Corinthians nem precisa falar, contratou o Alexandre Pato, do time que já é campeão do mundo, né? Já tem o Renato Augusto também. E o Fluminense, campeão brasileiro. Não precisa nem ficar também elogiando o Fluminense aqui, né? E o Corinthians tem um jogador que a estrela dele em decisões, em jogos importantes, brilha de uma maneira diferente, que é o Sheik, a gente já sabe disso. Exatamente. Vimos isso na Libertadores, vimos no Mundial, então é bom ficar ligado no ataque do Corinthians, que vai ser muito forte nesse ano. E tem o Zizal, né? Você viu o que o Zizal estreou bem ontem. Hoje, pessoas, né, tendo a grande ideia de falar que o Zizal jogou a lá Garrincha. Brincadeira. Não sei de onde tiraram isso. É muito difícil, né? É muito difícil. Bom, Frank, a gente respondendo a sua pergunta, é claro que o Atlético tem um dos melhores times do Brasil, é claro que tem um dos melhores ataques do país, o Campeonato Brasileiro provou isso, mas tem que esperar para falar, né? Tem uma pergunta aqui do Marcos Neri de Belo Horizonte, obrigado, Marcos, pela sua participação. Ele tá engraçadinho aqui com a gente. Qual a diferença do Tardelli com o Wellington Paulista? Os dois foram somente campeões mineiros e artilheiro desse campeonato. Bom, a diferença do Wellington Paulista é que ele conseguiu chegar na Liga Inglesa, né? Tá jogando lá no West. É só isso. Pode estrear contra o Arsenal. Aí, cuidado aí, o pessoal do Arsenal, os Gunners, porque o Wellington Paulista... A situação tá tão ruim no Arsenal que acho que o Wellington Paulista pode fazer uns golzinhos lá. Não, mas vai ser muito difícil fazer gol no Arsenal, não, José. Isso é em respeito ao Wellington Paulista, ao Diego Tardelli, mas eles tentaram fazer história, o Tardelli conseguiu aí um pouco mais de destaque no Galo, justamente foi artilheiro do Brasil. Ele é ídolo, né? A torcida gosta do Tardelli. Tanto é que a gente vê nas redes sociais forte mobilização dos torcedores, querendo saber, o Tardelli vem, o Tardelli não vem. Teve até acompanhei no Twitter, um torcedor que faz parte da torcida Efice Galo, né? Que são os portadores de necessidades especiais, né? Encontrou com o Calil no aeroporto e fez a pergunta se o Tardelli viria e tal. Segundo, né, as informações das redes sociais, que a gente não pode acreditar muito sem uma apuração um pouco mais específica, ele falou pro torcedor que não, o Tardelli vai vir sim, mas a gente sabe que tudo depende de outras coisas. Igual o Josias falou, os cheques catarianos estão reticentes, mas o cheque do Galo já está pronto lá. Já tá pronto, esperando. Tem que esperar coincidir, né, o pensamento do Atlético com o pessoal do Catar para que o Tardelli desembarque em BH. Não, mas a diferença do Tardelli para o Wellington Paulista é que o Tardelli é melhor que o Wellington Paulista. A gente ficou brincando aqui, mas é claro que ele é melhor. Não tem nem Concordo plenamente. Pela opinião de vocês, o Tardelli vem mesmo ou vai furar a contratação? A gente está falando aqui. Frank, a gente não tem a menor noção do que está acontecendo lá no Catar. Toda hora chega informação diferente aqui pra gente. E o próprio Calil falou, a chance é de 50%. 50% e se acertar 15 segundos, todo mundo vai ficar sabendo disso aí. E o Cruzeiro, hein, gente? O Cruzeiro fez um bom jogo contra o Vitória, né? 7-1 no último sábado.
Ricardo Goulart foi um dos destaques, né? O que vocês acharam desse amistoso, desse jogo treino? Contra um time inexpressivo. Serve só para dar realmente condição, né? Testar os jogadores, dar mais entrosamento. É bom fazer esse tipo de trabalho, principalmente na pré-temporada, levando em conta que a pré-temporada dos clubes mineiros ela é um pouquinho mais esticada, né? Eles podem ter aí mais uma semana em relação aos outros times. Pegaram esse boi, né? Isso é bom. O Cruzeiro também fez o jogo no sábado e no domingo, venceu os dois, né? Com o mesmo adversário, o Vitória lá de Espírito Santo. O detalhe é que fica bom para o Marcelo Oliveira observar alguns jogadores. O Vinícius Araújo, principalmente, o atacante, teve boa participação. O Diego Souza, né, que fez gols. Teve um menino também da base, o Alan, que deixou sua marca ontem. Então é bom para o Marcelo Oliveira ir observando os jogadores. Porque o próprio Diego Souza, ele falou muito isso quando ele chegou. O Cruzeiro precisa ter liga rápido. E é verdade. Então esses jogos treinos, esse amistoso que o Cruzeiro vai fazer no sábado agora contra no Mamoré, né? No domingo. É melhor Como é que chama o estádio do Mamoré? Bernardo Rubinger de Queiroz. Muito bonito. Meu pai já trabalhou no Mamoré. Mas é um estádio, mas é um estádio, o padrão nosso aqui de Minas, do interior, é muito bom. Muito bom, estádio arrumadinho. Acompanhei alguns trabalhos, igual eu disse, o meu pai ele trabalhou no Mamoré, então eu acompanhei alguns trabalhos, vi o estádio do Mamoré arrumadinho. Lá no brejo, que eles chamam, porque o Mamoré é o sapo, né? Então, lá no brejo. É o brejão. Agora, só pode falar, Josias, claro. Meter um pouco aqui. Essa questão do jogo treino do Cruzeiro também destacar muito a atuação do Everton Ribeiro, que marcou um golaço, encaixando ali muito bem com o Diego Souza no meio de campo do Cruzeiro. Então essa dupla aí promete dar muitos frutos. Também teve uma atuação muito boa ali também do Martinúcio. O Anselmo Ramon acabou jogando ali como titular e deu umas decepcionadas ali, andou perdendo uns gols assim meio... fáceis, né? Gols fáceis. O Marcelo Oliveira, ele tá um pouco apertado com essa situação. É porque a situação dele é complexa, porque o Borges não tem condições, o Dagoberto tá chegando agora, então não sabe como é que vai entrar esse jogador. Física do jogador. Até o próprio parador físico do Cruzeiro falou que pro Clássico acredita que o jogador não vai ter condições, apesar do Dagoberto ter falado que ele tá aí tentando voltar pro Clássico, né? Eu até agora ter não condições entendo nem pro Clássico. por que vai ter esse Clássico agora dia 3. Justamente. Na verdade, o jogo seria ter antes, né? Não seria nem Cruzeiro Atlético, né? Pois não sei nem por que vai colocar os dois times pra jogar nessa partida dessa forma. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio, de Porto Firme. A pergunta é a seguinte: a zaga do Cruzeiro, na opinião de vocês, dará conta? Eu acho que não. Se o Cruzeiro não investir Estão falando aqui na rede social, no Twitter pra gente do Dedé. A gente falou aqui semana passada, a situação do Dedé é: ou o Cruzeiro paga o que o Vasco quer, ou ele não vai. Hoje eu já li uma notícia do Lance falando que o Dedé 12 milhões. já ofereceu uma quantia maior ao Dedé. O Vasco tá fazendo leilão. O Vasco quer o dinheiro porque ele precisa do dinheiro. O Vasco tá quebrado. Ele precisa dessa grana de qualquer forma. Eu acredito muito que o Dedé não venha pro Cruzeiro justamente por isso, pela questão dos altos valores. O Cruzeiro precisaria de um investidor, né, o famoso parceiro aí, para bancar essa contratação. Foi o que aconteceu com o Bruno Rodrigo, por exemplo. O Cruzeiro não despendeu nenhum valor para trazer o jogador, apenas salários, e o investidor colocou o jogador no Cruzeiro. Da mesma forma, teria que ser com o Dedé. Mas se o Corinthians tem dinheiro e realmente parece que tem, né? Porque trouxe o Pato. Mas na verdade foi fundo de investimento lá para levar o Dedé para o Parque São Jorge. É claro, essa notícia não foi confirmada ainda, mas é o que tudo indica que isso vai acontecer. Mas de qualquer maneira, o Corinthians consegue trazer os investidores para o seu lado justamente pela história recente, né? Os títulos. Lógico. É muito difícil os clubes daqui competirem tete a tete com os E se você fosse o Dedé, você ia preferir jogar onde hoje? Com certeza no Corinthians. Primeiro é no time que tá Libertadores. Segundo, hoje o Corinthians é campeão mundial, né? Referência. O Cruzeiro hoje não é referência pro futebol brasileiro mais. Não já foi menosprezando o Cruzeiro. Claro, lógico. Mas seria uma decisão normal, digamos assim. Claro, lógico. Isso o Cruzeiro há 3, 4 anos atrás estava no topo. O próprio Montijo, que infelizmente a gente já comentou aqui, né? Eu falei que foi lamentável a forma que ele saiu do Cruzeiro por não ter nem se despedido do torcedor, que chegou aí a bater palmas, falar que o Montijo era ídolo. Poderia ter pelo menos escrito uma carta, já que quando ele queria sair de 2011 para 2012, né? Isso. Ele fez uma carta
pela assessoria de imprensa do jogador, poderia ter feito até mesmo uma carta, né? Não é a forma ideal, mas seria pelo menos uma despedida. Nem isso aconteceu. Da mesma forma, o Montijo escolheu que naquela época ele queria ir para o Corinthians, o Cruzeiro não liberou, e o jogador a gente sabe que tem isso, tem essa questão de escolha, escolhe para onde for melhor. Ele escolheu claro, tá pagando mais, é lógico, isso é claro. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo de Belo Horizonte, na verdade uma pergunta, ele gostaria que nós comparássemos os dois quartetos, o do Atlético, que já está pronto na verdade, e o possível quarteto do Cruzeiro. Fala do meio campo? Meio campo? Deve estar falando do quarteto ofensivo, né? Desses 4 jogadores que chegam na linha de ataque. O problema do Cruzeiro é que a gente não tem uma noção ainda de como vai ser, né? A gente não viu jogar. A gente não viu jogar. São bons nomes, no papel, lógico, são bons nomes. O Cruzeiro deve abrir o Martinus pro lado, o Diego Souza deve jogar centralizado, o Dagoberto do outro lado, e quem jogaria ele no meio? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. Ou o Everton Ribeiro cair pro meio... Tem o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart eu acho que é mais opção pra frente, talvez não agora. Os dois são meio atacantes. Isso. O Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. O Everton Ribeiro, ele está... Você lembrou muito bem, Josias, a questão do destaque dele nesse jogo treino. Mas o Ricardo Goulart também foi bem. Jogou no segundo jogo. Teve uma oportunidade no primeiro e no segundo ele foi o destaque, sendo um jogador que sofreu o pênalti, que o Tinga marcou o primeiro gol, depois ele deu o passe. Eu acho que do meio para frente o Cruzeiro está muito bem servido. O problema realmente é a zaga, conforme perguntou aí o internauta. É muito difícil você comentar, né, até mesmo sem ter visto jogar. Igual eu disse, eu recordo muito pouco do Paulão no Grêmio, até teve boas participações no Grêmio Barueri, Grêmio Prudente na época, né? Só que mesmo assim é muito pouco. Nirley, Paulão, Bruno Rodrigo, que se destacou no Santos, mas os jogadores ainda não têm entrosamento. Inclusive, nesse jogo treino, o Paulão é o típico zagueiro, né? Que ele não passa do meio de campo. Já vamos falando isso pra torcida do Cruzeiro aí, que pelo jogo treino a gente pôde perceber, ele é aquele zagueirão mesmo que vai ali, dá combate, vai tentar ali correr, dar chutão pra frente, mas nem em cobrança de escanteio ele sobe pra tentar cabeçada. Cada enxadada é uma minhoca. Ele vai ficar ali. Não fez um mal. Na verdade, ele fez um bom jogo ali contra o Vitória. Também não dá para medir o parâmetro dele com o Vitória. Mas ele foi um zagueiro até eficiente ali na função que ele exerce no Cruzeiro, como o próprio Marcelo Oliveira disse, que ele é um jogador que sabe defender bem. Ele gosta de zagueiro que defende bem. Então, isso é o Paulão. Por isso que tá faltando um zagueiro técnico. Isso, não é técnico. Inclusive, o Marcelo Oliveira falou, você não é técnico. Mas, mas eu não sei qual que é a diferença, por exemplo, do Bruno Rodrigo pro Léo, do Bruno Rodrigo pro Vitorino, do Nirley pro Paulão Caveirão, sabe? Então, eu não sei. A defesa do Cruzeiro me preocupa pra caramba. Pra mim, o melhor zagueiro do Cruzeiro é o Maurício Vitorino. É o melhor zagueiro, mas ele precisa recuperar a boa forma que ele tinha quando mesmo chegou. Porque o Tabárez já adiantou que ele vai ser convocado para a Copa das Confederações e provavelmente jogará aqui no Brasil no meio do ano. Então, é um bom zagueiro, ele só não está numa boa fase. Tem que focar nos trabalhos dentro de campo, deixar essa vida turbulenta de lado para voltar a jogar bem. Mas um fator curioso nesse ataque do Cruzeiro é o fato do Borges. A gente está comentando, e a gente não lembrar que o Borges pode ser titular desse time. A questão é, será que o Marcelo Oliveira vai jogar com centroavante igual o Borges no time? É isso que você me lembrou aí falando, eu disse. Não, no time do Curitiba não tinha jogador. Não tinha, e eu acho que o Cruzeiro não joga com o Borges no ataque. Até a chegada do David, que ele começou a jogar depois, né, com o Marcelo Oliveira, acho que nem sei se ele chegou a jogar com o Marcelo Oliveira, porque o Marcelo Oliveira acho que já tinha saído já tinha ido pro Vasco da Gama. O David começou a jogar, então melhor dizendo, mais depois que já o Marcelo Oliveira não era o técnico. A gente vê que o Marcelo Oliveira gosta de times mais leves. Que façam um rodízio ali na frente, rodar que façam a bola, girar a bola isso. fica toque de bola, o jogador se movimenta muito no ataque. Não que o Borges não se movimente, mas ele é um jogador que se movimenta mais dentro ele é preso, da área. Ele é preso na grande área. Ele gosta de receber aquela bola ali pra meter a bola no fundo da rede. Como o Jô faz no Atlético, né? O Jô meteu gol no Atlético no jogo treino. E aí, vai mudar a formação? Vocês acham que o jogo continua? Vocês acham que o jogo tá fora? Na minha opinião, o Jô tem 2 chances. Né? Nessa, na pré-temporada, de mostrar o seu valor, porque tem o Alexandro, e o Alexandro também tem faro de gol, né? Marcou gol naquele jogo. E nos treinos tem feito belos gols também, né? Fez um gol de fora da área, batendo com a parte de fora do pé, fez um gol de bicicleta. Então, o Jô tá com uma sombra, que é o Alexandro, irmão do Richard. Vai ser pior se vier o Tardelli ainda, aí que a situação do Jô vai complicar um pouco mais. Demais.
Mas se o Tardelli vier, a gente sabe que pro jogo continuar no time vai ser um pouco mais complicado mesmo. O Frank aqui tá fazendo uma gracinha comigo. Dia 3, os 2 maiores de Minas vão voltar, o Galo e o Mineirão. Silêncio no estúdio, né? Não, o Atlético é um grande time de Minas, assim como é também o Cruzeiro. E tem o Mineirão, que é o gigante da Pampulha, que graças a Deus está de volta. Até para nós trabalharmos, né? Porque não dá para trabalhar na Independência, né? E que tudo esteja dentro da normalidade, né? Com os fios lá de telefone, as linhas telefônicas para o pessoal da rádio trabalhar. Porque o pessoal não sabe disso, internet, porque ainda não tem essas coisas. A obra, o Mineirão foi entregue, mas ainda existem pontos de obras, né? Pendências. Muita coisa ainda está sendo feita lá, tem algumas partes perto da esplanada, mas já dentro do estádio, que está passando por obras, algumas salas que a gente eu ainda não sei o que vai ser, pode ser alguma loja ou até aquele próprio museu do futebol. A questão das goteiras, né, que a gente até citou numa matéria do Super FC e também nas páginas do Jornal Tempo. O Thiago Nogueira, repórter do Impresso, fez uma matéria bacana sobre a dengue e os clubes de futebol, como que Cruzeiro e Atlético fazem para deixar o mosquito Aedes aegypti longe dos seus CTs. E tem uma foto muito bacana no Jornal Tempo, que é o Josias até que me mostrou hoje, um espelho d'água que se forma na esplanada e que não tem escoamento. E para aquela água, ou ela vai evaporar somente pelo calor, né? Ou alguém vai ter que chegar com o rodo ali e empurrar. Então, e só a esplanada custou mais de 200 milhões de reais. São detalhes que precisam ser verificados e que o Mineirão ainda vai passar por muitos retoques, como foi o Independência na época de o Independência Ele vai continuar passando por retoques até chegar a época de entregar para a FIFA, na verdade. Porque precisa entregar para a FIFA o equipamento. Dia 28 como agora a moda de todo mundo falar que agora o equipamento, precisa entregar o equipamento lá pronto para a FIFA. O equipamento será entregue no dia 28 de maio, José. Isso, exatamente. É isso aí, e que o equipamento seja entregue em todas as coisas. Mas para nós trabalharmos lá no dia 3, ainda vai ter muito problema. Sim, com certeza. Vai. Com certeza. Bom, como no nosso caso é computador, um 3G lá e mandar matéria, tá bom. Tá ótimo. Dá pra fazer. Mas não é só isso que a gente precisa não, né? Tem que ter condição, tem que ter um local ideal. Isso a gente espera que no dia 3 esteja tudo certinho lá. Tem uma pergunta aqui em relação ao Diego Souza. O Diego Souza já provou que seu futebol é de altos e baixos. No Cruzeiro ele pode realmente ocupar a vaga de Montijo? Depende de como Montijo você tá falando, Marcos. Porque se for, por exemplo, de 2011... O de 2010, né? O de 2010 foi o cara, né? Foi. 2011 nem tanto. Em 2012 até setembro, outubro, era o mesmo cara de 2011. Então, até o Montijo também foi um jogador de fase no Cruzeiro. O Diego Souza, a gente sabe que ele tem realmente essa questão da variação técnica dentro das partidas, né? E às vezes ele tá um pouco sumido do jogo, ele precisa de ter uma chacoalhada para aparecer. No Vasco foi assim. O importante é que ele seja o jogador, seja o Diego Souza habilidoso nas partidas que realmente precisar. Ele não vai conseguir jogar 100% da sua condição em todas as partidas. Exato. Mas que naqueles jogos que o Cruzeiro realmente precise do Diego Souza, ele possa aparecer e ajudar a equipe celeste. E o Dagoberto? Dagoberto é aquele jogador também que o ano passado a gente não tem muitas boas recordações de Dagoberto no Internacional, né? Jogador que sofreu muito com lesões, mas até mesmo acho que o próprio carisma do Dagoberto ajuda a tampar essas questões de lesões dele. Tanto é que no Internacional, quando ele saiu, né, a torcida do Internacional ainda lamentou bastante a saída do Dagoberto, falando que era um bom jogador que não poderia ter deixado o clube. Mas o jogador que o Cruzeiro está apostando muito alto nele é um jogador que, para tentar, como posso dizer, estancar mesmo assim essa ausência aí do Montijo, né, essa saída do Montijo. Então, um jogador que chega no Cruzeiro com status de ídolo, foi recebido lá pela torcida no aeroporto e vai tentar aqui no Cruzeiro recuperar aquele futebol que a gente viu, pelo menos no São Paulo, assim, que ele jogou bem com o Borges, né? Então... É que a gente viu ele aqui contra o Cruzeiro na Taça Libertadores da América, né? Isso. Eu conversei com o repórter Darcy Ribeiro, é o mesmo que deu o furo de reportagem da chegada do Ronaldinho Gaúcho ao Atlético. Uhum. Ele é lá do Rio Grande do Sul e ele comentou um detalhe que eu achei interessante. O Internacional, ele teve vários profissionais da preparação física
no ano passado. Foram muitos. Então, por não ter mantido uma equipe fixa, isso, querendo ou não, atrapalha os jogadores. E o Dagoberto foi um desses atletas, porque ele teve 3 lesões ao longo do ano, e essas 3 lesões, nenhuma delas séria, diga-se de passagem, mas que o atrapalharam o rendimento do jogador dentro de campo. O Gustavo está perguntando aqui, fazendo uma crítica a gente, falando o seguinte: vocês acham que a zaga do Cruzeiro é ruim, sem ao menos ver os 2 zagueiros que chegaram e formam a zaga titular? Lembro que a zaga do Fluminense não é lá essas coisas e o Flu foi campeão. O problema é que a gente já conhece o futebol desses que já chegaram, né? O negócio é o seguinte, é o que eu estava comentando. Esse assunto sobre a zaga do Fluminense... e a zaga do Fluminense foi o Fluminense foi campeão. E foi campeão também porque o ataque era fenomenal. Porque tem o meio-campo que é forte, né? E o Cavalieri mascarou muito essa defesa. O Cavalieri também ajudou muito, foi o ponto diferencial, muito boa a sua lembrança. E a gente não criticou falando que os jogadores são ruins. A gente, acho que o internauta acompanhou. É que a gente tá falando. A gente falou da questão do entrosamento. O jogo treino do Cruzeiro, a zaga se postou bem, mas vitória do Espírito Santo não e ainda tomou um gol. Nenhum, e tomou um gol. Não é parâmetro nenhum não é. Falar. Claro que não, mas o Paulão Caveirão se destacou onde para a gente achar que ele vai vir aqui e vai resolver o problema do Cruzeiro. Uma coisa é vir o Dedé, outra coisa é vir o Paulão Caveirão. O negócio é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui que o torcedor vai entender. O Cruzeirense queria que o Gilvan de Pinho Tavares e sua comissão da diretoria contratassem o Lugano, contratassem o Dedé, o Lúcio. Aí apareceram com Paulo Caveirão, com o Bruno Rodrigo, com o Nirley. O torcedor, querendo ou não, ficou um pouco decepcionado. É a mesma coisa que aconteceu com o Atlético. O torcedor do Atlético queria o Diego Tardelli, falou-se em Barcos, falou-se até no Conca. E o jogador que aparece é o Araújo, é o Moraes. Então, a situação é a mesma. São sonhos do torcedor que, infelizmente, não foram realizados e nem concretizados por parte da direção. Acredito que a comparação tenha esclarecido aí a sua dúvida. Qual que é o nome dele? Gustavo, né? Gustavo, um abraço para você. Voltando agora um pouco para o Atlético, o Danilo de Castro, que foi seu colega na faculdade. Um abraço, ator, trabalha aí nos teatros de Belo Horizonte. Um abraço pro Danilo aí, grande companheiro. Danilo, ele pergunta o seguinte: vocês acreditam que Heron será reserva do Júnior César e que Richarlison será mais aproveitado como volante? Aproveito para mandar um abraço para o Guilherme. Que beleza. Para mim, o Heron, ele é reserva do Gandula da Cidade do Galo. Pra mim também. Sinceramente. O Heron teve aí teve a possibilidade de deixar o Atlético. Muita gente fala que ele fez um bom campeonato pelo Atlético Goianiense. Claro que eu não acompanhei todos os jogos do Atlético Goianiense. Mas as partidas que eu acompanhei, eu não vi nada demais no Heron. Um jogador que sempre tomava bola nas costas, errava a maioria dos cruzamentos, né? Não acertava muito espaço. Então, para mim, é um jogador limitado, que o Atlético perdeu a oportunidade de fazer um bom negócio por ele. Não vejo o Heron sendo aí um grande trunfo do técnico Cuca para essa temporada. O Frank está perguntando aqui se a gente acha que o São Paulo vai passar pelo Bolívar. Pelo menos a lógica, né? A gente espera, a gente até espera isso, que o São Paulo consiga isso, até mesmo pelo grupo que o Ney Franco tem em mãos, né? O Rogério Ceni, inclusive, deu uma alfinetada, pedindo mais um atacante de velocidade. Exatamente. O Rogério Ceni, quando pede, já pode saber lá que a diretoria de São Paulo já está programando essa contratação. O primeiro jogo de São Paulo foi não foi um jogo muito bom, né? Também o pessoal está voltando, né, voltando às atividades normais do futebol, jogando no final de semana, mas mostrou... O primeiro gol foi muito bem tramado. Foi muito bem tramado. Mesmo sem Lucas, o time mostrou ali um poder de fogo muito bom. E agora, o pensamento do São Paulo está justamente no Libertadores. O Campeonato Paulista é só um testezinho lá. No primeiro gol do São Paulo, a bola passou pelo pé dos jogadores de destaque. Exatamente. Do Ganso, do Oswaldo, do Jadson, até chegar o Luiz Fabiano, que marcou o gol. E vamos ser sinceros, o Bolívar não é time que merece estar na Taça Libertadores da América. O problema é a altitude e o São Paulo vai ter que trabalhar isso para não ser surpreendido. Com todo respeito ao pessoal da Bolívia, mas... E tem um detalhe, o São Paulo pode perder mandos de campo no Morumbi por causa daquela confusão com o Tigre. E só não vai acontecer isso na partida contra o Bolívar porque já tinha vendido os ingressos, a partida já estava praticamente toda planejada. Então, muito provável que, se o São Paulo avançar para a fase de grupos, né, da Libertadores,
ele não possa jogar no Morumbi. Aí a gente vai ver por quantas partidas, isso depende da Conmebol. Uma vantagem pro Atlético aí, né? Com certeza. Agora, e o Tigre? Vai ser punido como? A gente não sabe, né? Porque merece uma punição. Merece não estar na Libertadores, inclusive, com né? Com certeza. Isso foi uma das coisas que eu bati muito na tecla no dia que eles abandonaram a Sul-Americana naquela final. É lógico, eles vão alegar os motivos lá daquela confusão lá, uma coisa vexatória também. Jogar na Argentina e no Paraguai com pedra caindo na sua cabeça pode, né? Jogar no Morumbi, que a torcida tá a 1 quilômetro de distância, não pode. Porque eles não se sentiram... E obviamente, seguros. A gente não pode afirmar que os seguranças do São Paulo ou os militares tiveram uma atitude sem terem sido motivados por algum ato dos argentinos. Então, ninguém a punição sabe tinha que ser ainda. para os dois. Para os dois. Não, mas é ridículo. A Conmebol eu acho que no momento é que o Tigre abandonou aquela partida, eu acho que, pra mim, já tinha que ser punido, de não disputar. Já tinha que ser excluído, ele já tinha que tomar um gancho da Conmebol, não exatamente. disputar torneios organizados pela Conmebol por 2 anos, que seja. Mas a Conmebol a gente sabe como é que é. Se a gente reclama da CBF, a Conmebol ainda deixa muito mais a desejar. Muito Eles mais. criaram uma comissão de Eles deram disciplina prêmio, lá, né? Eles deram um prêmio pro Armando Marques no sorteio dos grupos da Libertadores. Isso é lamentável, isso vai totalmente contra a história do futebol nacional. Armando Marques, o próprio nome dele já diz, ele viveu armando aí pelo futebol brasileiro nos tempos passados. Pra mim é uma atitude lamentável da Conmebol, já faz perder Júlio mais Grondona, né? É aquela história. O argentino também tem sempre, ele tá lá muito, mas há muito tempo mesmo. E ninguém consegue tirar o homem de lá. Foi bom vocês tocarem nesse assunto, porque eu acho às vezes que a gente valoriza muito a Copa Libertadores. Acho mesmo. A gente sabe que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente vai lá e ganha 9 de 10 Libertadores. Exatamente. A questão é que aí a gente vai lá... Tá sendo isso. Agora, o brasileiro, se não me engano, só não ganhou no ano que perdeu o Fluminense. O Fluminense perdeu, ou o Cruzeiro. O Cruzeiro também perdeu pro Estudiantes. Mas é impressionante, vamos ter agora os melhores estádios da América, os estádios bonitos e tal. Claro, tudo tem a ver com a Copa do Mundo. Mas aí vai um time bem aqui, joga no Mineirão contra o Atlético ou contra o Cruzeiro. Aí o Atlético vai jogar contra o Arsenal de Sarandi, lá na Grande Buenos Aires. O estádio, ele era menor do que o antigo Independência. Ele deve ser do tamanho, sem brincadeira, do estádio do Castor Cifuentes, ali do Vila Nova. Então não adianta a gente querer cobrar profissionalismo da Conmebol se os times nas quais a gente joga contra na América do Sul não tem isso. Os times mais organizados da América do Sul hoje, claro, tirando o Brasil, são os times da Colômbia. Não é time da Argentina, não é time do Chile, não é time do Uruguai, não é time do Paraguai. E na Libertadores o que você pode ter certeza é que a butinada é garantida. É tão estranha essa situação que o Cruzeiro pegou o Cerro Porteño numa pré-Libertadores, né? E 2007. A sede da Conmebol é no estádio Defensor do Chaco. E a torcida do Cerro Porteño pegando os concretos que estavam lá jogados no estádio e jogando, né, nos jogadores do Cruzeiro. Eu já fui ao Defensores del Chaco e uma das observações que eu fiz na arquibancada foi essa, para ver como que era a construção, para saber como que os indivíduos conseguiram arrancar pedaços da arquibancada e jogar. São os Wolverines, né? Porque para tirar a concreto da arquibancada, ou então já é tudo tramado. Porque é brincadeira. Porque não tem... Não, mas não tem condição. É claro que o Brasil é um país economicamente muito superior aos outros países. Talvez os mais parecidos seja a Argentina, mesmo assim está anos-luz do que a gente é hoje. Mas não dá, né? Se a gente quiser fazer um torneio legal, um torneio bacana, a gente tem que exigir pelo menos o mínimo que eles podem nos dar. Agora, ficar nessa questão de time brasileiro disputar Libertadores, se dando o máximo, colocando o produto lá no alto, e até a Conmebol não saber vender ele, a Conmebol precisa ter. É uma lástima, realmente, que a Conmebol faz com a Libertadores, né? A gente vê a Liga dos Campeões, tem um grande produto e não consegue desenvolver, não tem uma campanha de marketing boa, não tem nada. A gente for olhar. Se não fosse os clubes brasileiros aí... Ela não valeria nada. Não valeria nada. Ela não valeria nada. Tem múmias comandando o futebol sul-americano, né? E com todo respeito, não morrem, né? Não morrem. Mas vaso ruim não quebra de jeito nenhum, né? É complicado. Não morrem mesmo. O futebol precisa dar uma mudança. O pessoal com a mente mais aberta, uma mente nova, né? Com
uma capacidade de empreendedorismo maior. Mas o futebol brasileiro evoluiu, cara. Saiu o Ricardo Teixeira e entrou quem? O mafioso. O Zé Maria Cidadão que é mais velho que o outro. Entrevista coletiva, o cara me mete um raibanzão parecendo um mafioso. É horrível pro Brasil uma imagem dessa. É uma imagem que corre o mundo inteiro. Você tem um presidente que roubou medalha. É lamentável. Além e roubou medalha da Copa São Paulo. Além disso, ele tira ainda o amistoso aqui do Brasil e França aqui do Mineirão e manda lá pra Arena Grêmio. Mas tiram porque deixaram tirar. Tem isso também, né, Josias? Os nossos governantes também, os homens que regem o futebol mineiro também, pelo amor de Deus, né? Quem deu esse jogo no Mineirão foi o dono do futebol mundial hoje, que é o Jerome Valk. Bater no peito, as autoridades. Sabe, às vezes eu acho que é questão Gerais, mas agora tem que fazer o esforço para que... Não, mas teve um ótimo jogo pra gente aqui. Brasil B e Chile B, cara. O Brasil com jogadores... Não tá confirmado ainda, né? Não tá. Quem deu foi lá terceiro. Mas mesmo assim, vai ser nos moldes do que foi Brasil e Argentina do Superclássico das Américas. Só jogadores que atuam no Brasil e só jogadores que atuam no Chile. Com todo respeito ao futebol chileno, mas se a seleção do Chile, com todos os jogadores que atuam dentro e fora do país, já não faziam frente a um Brasil que também está apagado, imagina só Brasil com os jogadores do Chile. Jogaço. Lindo jogo. Vai ser um ótimo jogo. Jogaço. Vamos falar de coisa boa agora? Josias, não vou falar que você tem um minuto de novo, porque você não obedece. Mas... comente-nos sobre as finais de conferência ontem do futebol americano. O Baltimore Ravens passou pelo New England Patriots, lá no Gillette Stadium, lá em Massachusetts. E o nosso amigo Kaepernick deitou e rolou pra cima do... Qual que é o time? Outro? Atlanta Falcons. Do Atlanta Falcons, do Matt Ryan, que conseguiu... O Kaepernick joga muito. Virei fã do cara. Pois é um jogador que surgiu aí do nada aí, entrou na semana 11 da NFL, quarterback lá, o camisa 7 do... Quando o Josias fala semana 11, gente, é a 11ª rodada. É rodada da NFL, porque já estão tão acostumados, esse negócio a gente já vai soltando aqui de uma vez. Mas o Kaepernick, ele entrou no lugar do Alex Smith, a gente até comentou isso no programa passado, que ele... assim, uma decisão até questionável do treinador. Imagina no futebol, você tá com seu camisa 10 aí, matando a pau, ele machuca, você coloca um outro jogador, o camisa 10 seu recupera de lesão e mesmo assim você deixa o que tá lá jogando. Mas ele tava rendendo mais. Começou a render mais, mostrando mais agilidade, principalmente no jogo corrido, que é uma das características mais fortes do Kaepernick. E é um jogador, assim, excepcional nisso, além disso... né, Josias? Vamos ser justos. É a principal característica dele. Porque quando ele pega a bola, a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele pode correr ou pode lançar. Exatamente. Diferentemente, por exemplo, do Tom Brady, que ele pega a bola... que ele não consegue correr, a gente vai. Bom, pra quem que ele vai mandar a bola? E ele foi maldoso em uma entrada que deu quando... tentando recuperar a bola, que se acerta o digno de expulsão, né? Coitado, a esposa dele ia entrar na justiça, porque o cara não ia poder ter filho mais, não. Pois é. E a gente falando desses partidos, começando pelos Falcons ontem, que começou ganhando a partida por 17-0. Todo mundo achou que... Todo mundo não, eu não achei. Para o Julio Jones. Julio Jones, ali, o Rod White, que fez uma interceptação maravilhosa ali, começando essa campanha aí do Falcons. Matt Ryan lançando para mais de 270 jardas aéreas só no primeiro tempo. A defesa do 49ers morreu no primeiro tempo, ninguém via, a secundária não funcionava a linha defensiva. Foi um jogo tenebroso para a equipe do 49ers no primeiro tempo. Só que aí começou a recuperação do 49ers, Kaepernick comandando campanhas muito boas, campanhas dinâmicas, mesclando ataque aéreo, jogadas shotgun, jogadas passes curtos, né? Até que conseguiu o touchdown, marcou o primeiro touchdown, foi levando o jogo, depois o Falcons conseguiu fazer o outro touchdown com o Tony Gonzalez, e aí chegamos ao segundo tempo. E no segundo tempo, o Falcons, que já havia flertado com a eliminação na semana passada, né, no domingo agora não escapou da eliminação. Levou a virada. A gente sabe que a história de Matt Ryan, Mike Smith, Rod White, Julio Jones em playoffs é uma história muito triste. A torcida, na hora que viu, aproximando ali 21-24, já começou a ficar ali com o pé atrás. Mas o Falcons, ele parece que ele para no segundo tempo. Para. E o Matt Ryan interceptado, uma situação complexa, parece que ele sente muita pressão. A linha morre, a linha ofensiva dele morre, não consegue proteger. O snap sai errado.
é uma situação assim que é amarela mesmo. Nós jogamos como nunca na temporada regular, foi o time de melhor campanha Perdemos e chegou... Perdemos como sempre. Perdemos como sempre. E Chegou após 18 anos, os 49ers retornam ao Super E tem um Bowl. detalhe, hein? 49ers, sempre que chega ao Super Bowl, chega pra ganhar. Ele é pentacampeão e agora ele luta pro Hexa. Isso. E pode ser o primeiro time a chegar ao Hexa sem perder nenhum. Exatamente. E o Baltimore Ravens tem aí um detalhe especial, né? Que é a aposentadoria do Ray Lewis. O linebacker. Ganhou mais uma chance aí especial de encerrar a carreira. Ele que foi draftado em 1996. Uma situação até interessante, né? Que na verdade não era pra ele ir pro Ravens, né? É pra ele ir pro 49ers. Não, era pra ele ir pro Patriots. O Patriots. Patriots não escolheu Inclusive, ele. o Bill Belichick chegou a estudar o playbook do Patriots com ele, mas quando chegou no draft, bye, Baltimore Ravens pegou o Ray Lewis e começou a construir uma dinastia a partir deste jogador. Mas uma dinastia sem ganhar, né? Não, ganhou o Super Bowl no ano 2000. 2000, ponto. Isso. E acabou. Que foi um jogo em que a defesa dos Ravens massacrou. É uma das melhores, a melhor defesa da história da NFL. Foi uma partida assim que o ataque foram interceptações, retornadas para touchdown. O ataque dos Ravens não tinha ninguém, né? Era um ataque muito fraco, mas a defesa salvou do início da temporada até o fim. Agora não, agora a situação é diferente. Joe Flacco aí, e eu falei muito mal de Joe Flacco, peço até perdão para o torcedor do Ravens, falei muito mal há tempos atrás, mas agora ele está queimando minha língua e essa temporada ele foi muito bem, inclusive na partida de ontem, uma tranquilidade enorme no segundo tempo, o time estava perdendo por 3-7, chegou o segundo tempo, lá começou a comandar campanhas muito boas, os recebedores começaram a aparecer com Bold, Torrey Smith, até o próprio tight end, que é o Dennis Peter também, que fez o primeiro touchdown lá, que conseguiu a virada no placar. Então foi um jogo muito dinâmico, Ray Rice. Então se preparem, vocês que gostam aí, que são fãs de NFL, porque esse Super Bowl vai ser o encontro dos irmãos, né? Temos um detalhe aí que o treinador do San Francisco 49ers é irmão do treinador do Ravens. Vai ser o Harbaugh Bowl, né? Jim Harbaugh contra John Harbaugh aí. Lutando, mas vai ficar a família, hein? Os pais vão torcer pra quem? O pai vai torcer pro pau quebrar. O pai torce por um e a mãe torce pra outro. E eles, inclusive, não gostam nem de ver quando os filhos jogam, quando os filhos, né, acabam fazendo partidas assim que um tá disputando contra o outro, né? E logo no Super Bowl. E logo no Super Bowl, que é o jogo mais importante aí do futebol. E detalhe, o Super Bowl acontece no dia 3 de fevereiro. No clássico. Pro torcedor mineiro vai ser complicado separar, né? Mas o jogo vai ser 5 horas do Atlético, o Super Bowl vai ser 8h30, né? Então, 9h30 do Isso, aí já emenda um no outro ali, fica na felicidade e curte esporte o dia inteiro aí no domingo. Isso aí. Aí tem a final da Australia Open também, né? Tô brincando, a final da Australia Open agora, esse fim de semana. Tem uma pergunta aqui, aí o Josias, eu ia perguntar pra ele quem vai ser o campeão do Super Bowl, já que como ele errou semana passada, ele não tem ele não tem tanta credibilidade assim. Errei. Aí semana que vem eu pergunto pra ele. ele. Tá falando aqui com... Não errei. Eu falei que Dá vontade, pena que eu esqueci de fazer isso, pedir pro Sidão e pro Fausto separar o que você cravou. Eu acertei 50%. Não existe isso. Ou você acerta um jogo ou você não acerta. Um jogo é um jogo, outro jogo é outro. Mas pela lógica a gente sabia que o Patriots pela lógica, mas perdeu. Era o favorito, porque o Ravens chegou como underdog total, que o underdog seria a equipe o azarão mesmo do campeonato. Mas o Tom Brady, ele foi eliminado, mas olha a situação dele. Ganhando, ele tem a Gisele Bündchen pra comemorar com ele. Perdendo, ele tem a Gisele Bündchen pra consolar. Realmente. É só eles não falar nada mal dos companheiros de equipe dele. Ele realmente tá muito mal. Uma última pergunta aqui sobre futebol europeu, como eles gostam de falar lá nos Estados Unidos, ou soccer. Vocês jornalistas têm mais informação. Li agora que o Josué está na lista do Galo e vai ser a próxima contratação. Procede esse boato? Difícil a liberação do jogador. O Wolfsburg não quer liberá-lo, talvez só quando encerrar a temporada na Europa, ou seja, em julho. O contrato dele termina no meio do ano. Né? A situação que eu tenho que a gente andou conversando com o empresário do Josué, o Omar Vasconcelos, e ele falou que a situação é a seguinte, ele é um ídolo da torcida, ele não vai forçar a saída de hipótese alguma da equipe, já tentou aí a rescisão contratual, né? Mas botar os valores para o Atlético ficar ciente de quanto que essa rescisão é. O que não vale a pena, um jogador de 33 anos, eu acho. Isso, 33 anos, exatamente. Uma última pergunta aqui.
Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação às contratações das equipes mineiras. Fazendo um balanço, o Cruzeiro chega ao nível do Atlético em termos de contratações? Não, o Cruzeiro contratou muito melhor que o Atlético nessa temporada. Mas é porque o Cruzeiro precisava fazer isso. E o Atlético precisava de peças de reposição. Poderia ter contratado melhor, exatamente, mas não precisou trazer a baseada porque já tinha uma base montada. A questão é se o Cruzeiro vai chegar no padrão do Atlético. A pergunta que a gente está se fazendo nesse início da temporada é isso. Será que o Cruzeiro vai conseguir, com essas contratações, chegar ao padrão do Atlético? O tempo vai dizer isso pra gente. O Cruzeiro precisa da liga, igual já comentamos aqui. Todo mundo fala isso. O próprio Alexandre Matos já comentou. O próprio Marcelo Oliveira. O Diego Souza, que usou muito essa expressão, como eu disse no começo do programa, do time da liga. Então, se o Cruzeiro acertar e o meio-campo e o ataque segurarem a onda da defesa, que, na minha opinião, é o setor mais fragilizado do clube, aí sim tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Isso aí. Então tá bom. Queria agradecer aqui a participação do Josias. Obrigado, Josias, pelos seus toques refinados sobre futebol americano e futebol europeu, Josias. Pois é, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Esporte.com e falar para o torcedor que o Super FC é a casa da NFL em Minas Gerais, viu? Você pode acompanhar tudo lá e também chamar a torcida aí para um jogo de hoje, o jogo falando de NBB aqui, só uma palhinha, que hoje o Minas pega o Flamengo, um jogo complicadíssimo na Arena Vivo. O Flamengo vem de 13, melhor, tá invicto na competição e o Minas precisa ganhar aí para sair dessa incômoda 10ª posição. É um jogo muito difícil para o Minas realmente. Exatamente. Obrigado, Guilherme, pelos seus pitacos aqui comigo. Obrigado, eu que agradeço a participação, sempre interessante a gente bater essa bola com o internauta e convidar, né? Mais uma vez, como já é de praxe, para acessar o superfc.com.br e ficarem ligados aí em tudo que acontece no futebol, da bola redonda e também no da bola oval. De lutas, de tudo. Basquete, vôlei. Ficar muito bem informado do que rola no esporte no Brasil e no mundo. Tô triste aqui porque a gente não falou do Vitor Belfort, Josias. Pois é. Não, mas aí a gente já sabia que o Vitor Belfort ia ganhar, a luta foi tão rápida que não mereceu nem destaque aqui no Esporte.com hoje. Gostaria de agradecer a participação sua, a sua internauta, e agradecer as perguntas também. Hoje foram várias perguntas, a gente não conseguiu dar vazão a todas elas. Um grande abraço e até lá.